Um dos jogadores mais icônicos dos anos 90. Afinal, é impossível não reconhecer um cara que ficou tão famoso usando seus óculos, mas claro, também pelo seu futebol muito acima da média. Ele foi um monstro da meia cancha, uma lenda do futebol. Hoje a história dele, Edgar Davids. Edgar Steven Davids nasceu no dia 13 de março de 1973, em Paramaribo, no Suriname. Se mudou para a Holanda ainda muito garoto e começou a jogar pelas categorias de base do Ajax no ano de 1986, mas só na temporada de 91 e 92 que subiu para o time profissional. Ainda buscando espaço na equipe, não teve grande minutagem. Ele fez parte do elenco vice-campeão do campeonato holandês e venceu a Copa da UEFA daquela temporada, ao superar o Torino na final com 2 empates. Na temporada seguinte, o Ajax venceu a Copa da Holanda. O time sobrou nesse torneio e estava jogando muita bola, mas que não foi suficiente para vencer também a Liga Nacional. O David se entrosava cada vez mais com seus companheiros e ganhava mais oportunidades no time titular. O treinador era o Louis van Gaal. Na temporada de 1993 e 1994, o Ajax conseguiu vencer a Supercopa da Holanda, ao golear o Feyenoord por 4-0, e ganhou também o campeonato holandês, a Grande Liga Nacional, deixando mesmo o Feyenoord para trás, e conseguiu esses 2 grandes títulos nacionais. Uma coisa que se notabilizou ao longo dos anos foi, lógico, Davids usar óculos jogando bola. A explicação foi que quando ele ainda atuava pelo Ajax, foi diagnosticado com glaucoma, então o médico recomendou que ele abandonasse o futebol ou arrumasse alguma solução alternativa, que seria o uso desse óculos especial. Então, alguns anos depois, ele aderiu à recomendação. Com a proteção, ele poderia jogar normalmente, evitando uma possível grave lesão que poderia levá-lo até a cegueira. Passando por uma fase de renovação e com diversos talentos surgindo, o Davids recebeu a sua primeira convocação para a seleção holandesa, país no qual se naturalizou. O primeiro jogo dele foi numa derrota num jogo amistoso contra a Irlanda do Norte. O time do Ajax era muito bom, tinha jogadores muito jovens, que eram realmente extremamente talentosos, incluindo, logicamente, o Davids. E as conquistas não se limitaram apenas ao futebol holandês. O clube fez muito bem seu dever de casa, que foi vencer a Supercopa da Holanda e também, claro, o campeonato holandês, ambos com muito merecimento, assim como a Grande Liga dos Campeões da Europa. O clube que já havia conquistado 3 nos anos 70 com Johan Cruyff, dessa vez sob a batuta de Littmanen, venceu o poderoso Milan na final. O gol do Ajax foi marcado pelo Kluivert, e o clube vencia ali a sua 4ª Champions na sua história. Ainda jovem, o Davids então já se consagrava com o título mais cobiçado da Europa. Nessa temporada, o meia jogou 30 partidas e meteu 6 gols. Já na temporada de 95 e 96, o Ajax conseguiu manter o ótimo nível de atuação. Venceu a Supercopa da UEFA ao golear o Deportivo Zaragoza na final e conseguiu ganhar também a Copa Intercontinental de 95, derrotando o ótimo time do Grêmio só nas cobranças de pênaltis. Além disso, o Ajax levou a Supercopa da Holanda e também o Campeonato Holandês, como já era de praxe, e bateu novamente uma final de Liga dos Campeões. Depois de uma belíssima campanha, se deparou com outro clube italiano na decisão. Dessa vez foi a Juventus de Turim, empate em 1-1 no tempo normal de prorrogação e derrota nos pênaltis para os italianos. Individualmente, a temporada do Davids foi excelente. Então o jogador de estilo raro chamou a atenção de gigantes do futebol europeu. Um deles foi o Milan, que fez a sua contratação. Dessa forma, o jogador encerrou a sua primeira passagem pelo Ajax. Mas antes mesmo de desembarcar em Milão, disputou a Eurocopa de 1996 com a camisa da Holanda. Começou o torneio na condição de titular, mas perdeu espaço. Ele viu do banco a sua seleção ser eliminada diante da França nas quartas de final, nas cobranças de pênaltis. Chegou no Milan com bastante expectativa pela bola jogada no Ajax. Tinha ganhado até o apelido de Pitbull, por conta de ser um cara implacável na marcação. Mas no clube rossoneri teve muitas dificuldades de adaptação e não conseguiu se firmar na equipe, que por sua vez não ganhou taças nessa temporada. Já na temporada seguinte, novamente, não conseguiu desempenhar seu futebol no clube rossoneri e sequer jogou a temporada por completo. Em novembro de 97, fez a sua última partida com a camisa do Milan, se transferindo então para a rival Juventus. Praticamente um mês depois, já estava defendendo a Vecchia Senhora. No Milan, o Davids jogou 31 partidas e meteu 1 gol.
Apesar de não ter se firmado de cara no time titular da Juventus, conseguiu mostrar seu futebol. O clube, que naquela época contava com um plantel muito forte e competitivo, foi bom para o Davids ganhar ainda mais projeção no futebol europeu. Os resultados coletivos da Juve foram ótimos. O time venceu a Supercopa da Itália, porém o Davids ainda não fazia parte do grupo, caiu na semifinal da Copa da Itália e venceu o campeonato italiano, o Scudetto, daquela temporada. Outra façanha foi conseguir chegar na final da Liga dos Campeões, contra o poderoso Real Madrid. O Davids esteve em campo os 90 minutos dessa partida e a Juve acabou sendo derrotada por 1-0 e ficou sem a orelhuda. Assim que a temporada europeia chegou ao fim, foi convocado para jogar a Copa do Mundo de 1998 na França. A seleção da Holanda era absolutamente forte e reunia craques e grandes jogadores praticamente em todas as posições. O Davids foi titular naquele Mundial, marcou um gol importante contra a Iugoslávia nas oitavas de final. Jogou muito bem também contra a Argentina nas quartas. E jogou 120 minutos na semi contra o Brasil. Ele esteve presente em um lance muito emblemático, em que salvou um quase gol certo do fenômeno. Mas esse jogo aí culminou na eliminação da seleção holandesa nos pênaltis. Na temporada de 98-99, a Juve não conseguiu jogar tão bem quanto no ano anterior. Apesar da chegada de bons jogadores, o melhor resultado que o time conseguiu foi bater uma semifinal de Liga dos Campeões. Acabou caindo diante do Manchester United, futuro campeão. O Davids, por sua vez, fez uma temporada muito boa, jogou 43 partidas e marcou 3 gols. Na temporada de 99-2000, a Juventus ficou com o vice do campeonato italiano e caiu nas quartas de final da Copa da Itália. O time que não fez um campeonato nacional tão bom na temporada anterior, teve que se contentar em jogar só a Copa da UEFA, e mesmo assim sofreu uma eliminação precoce. A única conquista da temporada foi a já extinta Copa Intertoto. O Davids seguiu com ótima regularidade de jogos e minutos em campo. Totalizou 38 partidas e uma bola na rede. Titularíssimo da seleção neerlandesa, foi convocado para a disputa da Eurocopa de 2000. A Holanda passou muito bem na primeira fase, com 3 vitórias nos 3 jogos. Passou o carro também na Iugoslávia nas quartas de final, vitória por 6-1. Mas, na semi, caiu diante da excelente Itália só nas penalidades. Então Davids e os seus companheiros deram adeus ao sonho de conquistar a Europa. E individualmente, o volante meia, que jogou no nível absurdo nessa Euro, entrou para a seleção do torneio. Foi um dos melhores jogadores de meio campo no time ideal da UEFA. Na temporada de 2000 e 2001, a Juve novamente passou sem taças. O time amargou mais um vice do italiano, ficando 2 pontos atrás do time da Roma, que venceu aquele Scudetto, e ainda por cima caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ou seja, foi uma campanha bem discreta na maior competição de clubes do mundo. Já na temporada de 2001 e 2002, a Juventus conseguiu voltar a ganhar títulos. Voltou em grande estilo, vencendo o campeonato italiano daquele ano. Travou uma bela disputa com a Roma de Totti, mas dessa vez a Vecchia Signora saiu vitoriosa, por 1 pontinho só de vantagem. Na Copa da Itália, o time acabou sendo vice. Na Liga dos Campeões, a eliminação foi na segunda fase de grupos. O Davids foi a campo em 42 jogos e fez 2 gols. E aí o Davids não disputou a Copa de 2002, mas não por estar técnico ou fisicamente mal. Foi por incrível que pareça, porque a seleção dele, a Holanda, com aquela geração brilhante, simplesmente não conseguiu se classificar para o torneio. Então, já com a camisa da Juve na temporada de 2002-2003, o time já começou dando seu cartão de visitas e foi vencendo a Supercopa da Itália. Ainda no cenário nacional, o time bianconeri venceu mais um Scudetto, ou seja, ganhou o campeonato italiano daquele ano. Jogando muito bem na Liga dos Campeões, assim como 1998, o time conseguiu chegar na grande decisão. Além disso, nas quartas de final contra o Barcelona, o Davids havia sido expulso no jogo de volta, mas ainda assim a Juve conseguiu vencer e avançar. Agora, falando da final, foi contra o Milan. O Davids jogou 65 minutos daquele jogo, e depois de um longo 0-0, seu time acabou perdendo a taça nos pênaltis para o rival e se frustrando mais uma vez com o vice-campeonato da Champions. Seguiu na Juventus para a temporada de 2003-2004. O time conseguiu vencer a Supercopa Italiana de 2003, ao derrotar o Milan nos pênaltis por 5-3, uma espécie de revanche da Champions, porém com muito menos importância. E de relevante, essa foi a única conquista bianconeri. Na metade da temporada, o Davids acabou sendo negociado com o Barcelona,
num contrato de empréstimo que duraria até julho de 2004. Mas acabou que o jogador nem voltou à Juventus, que por sua vez o liberou a custo zero para a Internazionale de Milão depois. Sendo assim, na Juve, o holandês somou 235 jogos, 11 gols marcados e 6 títulos conquistados. Como dito, o restante da temporada de 2003-2004 foi jogado no Barcelona. O clube catalão viveu uma fase de reconstrução, e o Davids, apesar de não ter sido uma grande unanimidade, jogou muito bem e fez uma boa parceria com um dos meias daquele time, como o jovem Xavi e também o Ronaldinho Gaúcho, que estava voando. Em termos de resultados coletivos, o Barcelona até brigou com o ótimo Valência pelo título espanhol, mas viu o adversário escapar e ficou então com o vice. Se a gente for ver quando o Davids chegou, o time era só o 7º colocado. Quando a temporada terminou, assinou em definitivo com a Inter de Milão. O Barcelona queria que ele permanecesse, mas o jogador preferiu deixar o clube. No Barça, o Davids foi a campo em 20 jogos, meteu um gol e não ganhou taças. Em 2004, o meia jogou novamente uma edição de Euro com a sua Seleção. Dessa vez, eles não fizeram uma fase de grupos brilhante, mas ao menos chegaram mais longe. Chegaram até a semifinal do torneio, quando perderam de 2-1 para os donos da casa, os portugueses. Então, mais uma vez, ficaram pelo caminho na competição continental. Assinou o contrato de 3 anos com a Inter de Milão, mas depois de uma temporada bem mediana com a camisa nerazzurri, acabou sendo negociado. Antes de deixar Milão e fechar sua passagem pela Inter, fez parte da conquista da Copa da Itália e se tornou um dos poucos jogadores a defender Milan, Juventus e Inter. Na Internazionale foram 23 jogos, nenhum gol marcado e um título conquistado. Depois de mais algumas partidas após a Euro de 2004 em Portugal, sendo até o capitão da seleção, em outubro de 2005 o jogador fez a sua última aparição internacional com a camisa da Holanda. Depois disso não voltou mais a ser convocado. Com a Seleção, Davids disputou 74 jogos, marcou 6 gols e deu 5 assistências. Depois de deixar a Inter, buscou um novo rumo para sua carreira. No caso, foi o futebol inglês, mais precisamente para defender o Tottenham Hotspurs. Permaneceu uma temporada e meia na equipe só, mas já foi o suficiente para ganhar o carinho e o respeito do torcedor. O clube conseguiu fazer uma boa Premier League nessa temporada de 2005 e 2006. Ficou na 5ª colocação, garantindo assim uma vaga para a Copa da UEFA. O Davids esteve presente em 31 jogos e meteu um gol. Na temporada de 2006 e 2007, o Tottenham teve bons resultados novamente. O mais expressivo foi conseguir bater uma semifinal de Copa da Liga Inglesa. Porém, o volante que deixou a equipe em dezembro de 2006, rumo ao clube onde tudo começou, o Ajax. No Tottenham, o Davids teve 44 jogos e um gol marcado. O nível de atuação do Davids, como não poderia deixar de ser, logicamente, não era mais o mesmo de quando ele era moleque. Apesar de ter perdido bastante a pegada e a combatividade, que sempre o marcou, viveu bons momentos no Ajax nessa segunda passagem pelo clube de Amsterdã. O Ajax, por sua vez, venceu a Copa da Holanda naquela temporada, foi o único título que o clube conseguiu. Na temporada de 2007-2008, o Ajax venceu a Supercopa holandesa, ao derrotar o PSV por placar mínimo, 1-0. O Davids já não era mais titular do time. Mesmo sendo um cara que agregava bastante com a sua bagagem, jovens muito promissores pediam passagem. E daí, na Eredivisie, o campeonato holandês, o Ajax acabou ficando na 2ª colocação. Ao término da temporada, o clube até queria renovar o contrato do veterano, mas ele não aceitou. Somando então as 2 passagens pelo Ajax, Edgar Davids jogou 182 jogos, meteu 33 gols e ganhou 13 troféus. Depois de 2 anos afastado do futebol, reapareceu no Crystal Palace da Inglaterra para a disputa da Championship, a 2ª divisão inglesa. O time foi muito mal e terminou apenas na 20ª posição, passou longe de tentar subir. O Davids, por sua vez, permaneceu poucos meses na equipe, onde jogou apenas 7 partidas. Depois de mais uma temporada de inatividade, na temporada de 2012 e 2013, jogou por um clube inglês chamado Barnet, da 4ª divisão da Inglaterra. Ele chegou cheio de expectativa, embora experiente, era um cara com um currículo invejável, e causou grande burburinho na cidade do pequeno clube. Ele não apenas jogava, como também era o treinador da equipe. No entanto, a campanha foi péssima, e o clube acabou sendo rebaixado para a 5ª divisão. Ficou na equipe para tentar o acesso, novamente dividindo as funções de jogador e treinador do Barnet.
mas não conseguiu, e a equipe acabou ficando apenas na 8ª colocação da 5ª divisão. Então, depois que a temporada terminou, o Davids resolveu então encerrar a sua carreira como jogador, ou seja, ele pendurou as suas chuteiras. No Barnet foram 38 jogos e 1 gol marcado. Sendo assim então, jogando por clubes, Edgar Davids somou 580 partidas, fez 48 gols, deu 29 assistências segundo o Transfer Market e ganhou 20 títulos. Em 2018, trabalhou com as seleções de base da Holanda, mais precisamente da categoria Sub-20. E na última temporada de 2020-2021, treinou um clube português chamado Olhanense e deixou a equipe ao término da temporada sem deixar muitas saudades. Atualmente, o Davids está sem clube. Um jogador lendário do futebol, um cara que controlou o meio-campo como poucos fizeram. Um vigor físico realmente impressionante. Um cara que nunca se escondia, estava sempre presente em divididas, ele nunca tirava o pé. Além disso, tinha muita habilidade, tinha drible, fugia muito bem da marcação, improvisava muito rápido. É um dos jogadores mais emblemáticos e icônicos da história do futebol. Seu jeito de correr, seu estilo, os óculos, obviamente. Ser um pitbull, como ele ficou conhecido, porque na marcação esse cara era realmente impressionante. Passar por ele era uma das missões mais difíceis já vistas no futebol. Conquistou o respeito e admiração de fãs em todo o mundo, do meio futebolístico, de companheiros, treinadores e até dos adversários. Esse foi o lendário Edgar Davids. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você mostre ele para um amigo que vai curtir também, além de meter a curtida que vai estar ajudando pra caramba. Semana que vem tem mais, então até a próxima aí. Falou!